Olá, estamos aqui de novo para mais uma aula de história e hoje falaremos sobre a Revolução Russa, que foi um dos principais eventos do século XX. A- o- que pensando nas questões geopolíticas, o mundo estava formado da seguinte forma: a Europa tinha uma sociedade capitalista. Você deve lembrar da aula de Revolução Industrial, onde a grande potência que desponta naquele período foi a Inglaterra e posteriormente outros países, né? É, o poderio deles era industrial. E a classe que era mais emergente, você deve lembrar, era a burguesia, que enriqueceu com os meios de produção. Se vocês lembrarem da aula de Revolução Industrial, onde eu disse que a burguesia, que eram os patrões que patrocinavam as indústrias, existiam as máquinas, as matérias-primas, né? E eles tinham a propriedade privada, né? Eles tinham propriedades particulares, eles tinham, além do poder de influência política, eles tinham os meios de produção, eles tinham dinheiro. Ao passo que na Rússia, né, da onde nós vamos tratar hoje, também era industrial, mas o modo da sociedade, o modo era socialista e centralizado no Estado. E o Estado era o detentor dos meios de produção. Então, aqui, como no Ocidente havia lá a burguesia, a propriedade privada, na Rússia não tinha isso. Também era industrializada, só que os meios de produção estavam centralizados, estavam na mão do Estado. Vamos pensar aqui nos antecedentes, o que levou a essa Revolução Russa. Primeiro, Alexandre II libertou mais de 23 milhões de pessoas numa reforma agrária, chamada Emancipação dos Servos. Com isso, houve liberdade de produção e de comercialização. Então vamos pensar. Nós estamos falando aqui que os meios de produção estavam na mão do Estado. Porém, com o czar Alexandre II, ele liberta diversos milhares de camponeses, mais de 23 milhões de pessoas. Essas pessoas elas vão ter o direito de explorar sua mão de obra e de trabalhar. E aí vai haver uma reforma agrária. Qual que é o slogan? Vai ter a liberdade de produção e de comercialização. Só que nesse período também vai haver, dentro desses camponeses, vai ficar estratificado. Vai ter o camponês rico, o camponês classe média e o camponês pobre. E nesse aspecto, a maioria das terras estavam centralizadas na mão da nobreza. Vamos pensar aqui de novo, então. O país era um país industrializado, só que os meios de produção, a industrialização estava centralizada na mão do Estado. Só que com essa liberação de centenas de milhares de camponeses, esses camponeses vão trabalhar, eles vão lutar por liberdade de produção e de comercialização. Vai ter uma estratificação nos próprios camponeses, que vão se dividir em ricos, médios e pobres. Mas só que a maioria das terras ainda estava na mão da nobreza. Qual era o ideal da Revolução Russa? Era a distribuição de terras igualitário, que é um princípio, se você pensar, socialista, né? De bem social, né? Que não haja desequilíbrio. O rico não seja tão rico e o pobre não seja tão pobre. Exista uma sociedade mais igualitária. Só que o que acontece? A concentração, vai haver uma grande concentração operária nas indústrias. Só que o czar, que é o rei da Rússia na época, só para, né,
vai haver em 22 de janeiro de 1905, no Palácio de Inverno, em São Petersburgo, esses operários, esses camponeses se reúnem e vão tentar invadir o Palácio de Inverno, em São Petersburgo. E aí eles trocam tiros com a tropa do czar. E aí o que acontece? Há uma luta para a criação de um conselho de delegados dos trabalhadores. Então, peraí, essa hegemonia do czar vai começar a ficar desestabilizada. E aí o que vai ter que haver? Eles vão lutar para que haja uma reunião de operários que façam um conselho, né? E aí começa a acontecer a formação de alguns partidos políticos. Nesse interim, se você lembrar, nós falamos isso na aula passada, a Rússia estava envolvida também. Ela estava com essa crise interna acontecendo, uma classe emergente de camponeses, uma classe emergente de operários, né? Os meios de produção crescendo, os meios de produção saindo da mão do Estado. E a Rússia, ao mesmo tempo, estava na guerra. Se vocês lembram, ela estava lá aliada. E aí, o que vai acontecer? Na Rússia, vai acontecer muita deserção. O império, aliás, as tropas russas vão começar a desertar. Muitos estão passando fome. E aí, o que acontece? Em fevereiro de 1917, no Dia Internacional da Mulher, houve uma pressão popular muito grande para a renúncia do czar. E após março de 1917, patrões começam a abandonar as fábricas e os operários gerenciam. O que está acontecendo aqui? As tropas russas estão lá na Primeira Guerra Mundial, sofrendo baixas, deserções, passando necessidade, passando fomes. Estava havendo uma crise interna dentro da própria Rússia. No Dia Internacional da Mulher, houve lá um grande movimento operário e camponês. E aí os próprios patrões abandonam as fábricas e quem vai gerenciar, quem vai comandar a fábrica vai ser os próprios operários. Em abril deste mesmo ano, de 1917, o líder Lenin volta do exílio. Lenin, que era um grande militante, ele tinha sido expulso da Rússia. E ele volta do exílio, volta da onde ele estava exilado. E aí, em julho, forças militares ligadas ao czarismo tentam derrubar esse governo provisório. Mas só que os operários e os camponeses resistem. Então, peraí, o Lenin volta, começa a sua influência política novamente. Existia lá um governo provisório formado de operários e camponeses, e as forças do czar vão investir novamente para tentar tomar esse poder. Só que os operários e os camponeses resistem. Em outubro, o partido político do Stalin, chamado de bolcheviques, decide derrubar esse governo provisório. Com a vitória do bolcheviques, a administração da economia fica centralizada em instituições estatais. Stalin, com o seu exército, com os seus pessoas que estavam alinhadas com a sua ideologia, derrubam essa frente operária e camponesa que estava no poder, e eles instalam uma administração com economia centralizada em instituições do Estado, estatais. E vai haver o quê? Uma guerra civil, uma guerra. O que é uma guerra civil? Não envolve militares, é o povo contra o povo. Após a assinatura de um tratado de paz, essa guerra civil dura 3 anos. O antigo regime czarista, aquele regime centralizador, onde o Estado centraliza todos os meios de produção, as indústrias, o comércio,
mas as potências ocidentais, ou seja, a Europa está apoiando as forças do czar, derrubam esse poder soviético que estava na mão do Stalin. Com a vitória, o que acontece na Rússia? Vai haver uma forte disciplina militar, as colheitas vão ser confiscadas dos camponeses, a Rússia, que agora vai emergir como a República Socialista da União Soviética, URSS, controla a economia, controla a política, controla a sociedade e funda um país emergente chamado União Soviética. A Rússia não existe mais. Recapitulando, tudo começa na centralização do poder estatal na mão do czar. Vai haver uma união de camponeses e operários. Eles vão lutar por distribuição de terras, por direitos melhores, tomam o poder por um período, instalam o governo provisório, só que Lenin sai do exílio, ele se une a algumas forças bolcheviques, contrário aos operários e contrário aos camponeses, ele toma o poder, só que aí as forças czaristas, com o apoio dos capitalistas, dos europeus, vão retomar o poder, vão derrotar Lenin, e aí vai instalar um país centralizador, militar, onde eles vão ter grande centralização política, social e econômica na mão dele, que é a União Soviética que hoje conhecemos. Ok? Então, até a próxima. Próxima aula falaremos de outro assunto sobre o nazifascismo, ou os nazismos, ok? Um bom dia para